Olá, colegas. Bem-vindos ao SinaCast, um programa de entrevista do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, o Sinafresp. Eu sou Tatsuo Sasaki, diretor de Assuntos Técnicos do sindicato. Você sabe como é estruturado e quais são as tendências do comércio internacional e interestadual do estado de São Paulo? Esse é o tema da terceira edição do Boletim Fisco Paulista, que já está disponível no site do Sinafresp e você acessa pelo link na descrição deste canal. Para falar sobre esse assunto e explicar o que é o comércio internacional e interestadual de mercadorias e sua importância para a economia nacional e local, recebemos hoje os nossos colegas Ângelo De Angelis e Juliano Goulart. Ângelo De Angelis é auditor do Estado de São Paulo, mestre em Economia pela Unicamp e membro da Comissão Técnica da FEBRAFIT. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro, você sabe que eu gosto muito dessa atividade, né, de falar tecnicamente sobre a economia paulista, sobre a arrecadação, é o meu, digamos, métier, a coisa que eu mais gosto de fazer, então muito obrigado. Maravilha! Juliano é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e é autor de diversos artigos e livros sobre política fiscal, entre eles o livro A Política de Renúncia de Receita do Estado de São Paulo, publicado pelo Sinafresp e pela editora Insular. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Tatsu. Obrigado, professor Ângelo. É um prazer enorme estar nesse espaço, discutindo um tema de maior relevância para a economia paulista e a economia nacional, que é a estrutura e tendência do comércio internacional e interestadual de mercadorias do Estado de São Paulo, também as políticas de renúncia de receita tributária do Estado. Então, muito obrigado por estar nesse espaço discutindo esse tema. Obrigado pela presença de vocês. Bom, a gente sempre gosta de começar de uma forma um pouco mais descontraída, né? Eu acho que é importante conhecer o lado pessoal dos profissionais. Aí, nesse sentido, a gente gostaria de ouvir um pouco a trajetória de vocês, né? Começar pelo Ângelo. Conta um pouco dessa história, lógico, profissional e acadêmica, que é extensa. Acho que todos nós estamos curiosos, né? Para quem conhece o Ângelo. Bom, Eu sou de Araxá, Minas Gerais, e aos 16 anos eu estava me planejando aí para Belo Horizonte para fazer engenharia civil na UFMG. Eu achava que eu seria engenheiro civil e estava começando a me preparar para isso. E, de repente, hoje eu estou aqui como auditor fiscal. Nenhuma criança, nenhum jovem pensa assim, meu sonho é ser auditor fiscal. Isso não existe. É ser jogador de futebol, né? Jogar futebol, ou mesmo engenheiro, ou mesmo advogado e tal. Eu quero ser juiz, eu quero ser médico. Tal. Nenhuma criança fala, eu quero ser auditor fiscal. Né? Como é que isso surgiu na minha vida? Depois, ao invés de ir para Belo Horizonte, eu fui para Uberlândia, porque a Federal de Uberlândia ela estava sendo fundada no final dos anos 70. Então, Uberlândia era mais próximo de Araxá, né? E todos os meus colegas, uma turma grande de jovens, todos os meus colegas que estudavam comigo, vamos todos para Uberlândia, para prestar a Federal de Uberlândia. Foi o que aconteceu. E a maioria passou. Todos foram para os cursos tradicionais, principalmente engenharia, meus colegas, que é o que eu deveria ir, certo? Mas eu me deu um estalo, falei, eu vou fazer economia. Surgiu esse estalo. O meu pai era bancário e ele tinha um amigo aposentado do Banco Central que chamava-se Noé. E meu pai falava, meu filho, o emprego do Banco Central é o melhor emprego que existe no Brasil. Prestar concurso do Banco Central é o melhor emprego do Brasil. Pensa a possibilidade de fazer economia. Aí falei, nossa, eu comecei a pesquisar sobre o tempo, falei, vou fazer economia. Uhum. Né? E beleza, durante o curso, certo, as grandes empresas ali da região de Uberlândia começaram a contratar jovens formandos ali pela universidade em economia, administração e ciências contábeis. E eu fui um desses. E eu fui contratado pelo então Grupo ABC, como economista júnior, na época, só que não tinha esse título de economista júnior. Eu entrei lá na diretoria de Economia e Finanças do grupo,
né? Comecei a atuar junto à diretoria de economia e finanças no grupo e comecei a conhecer todas as operações da empresa no Brasil todo, os financiamentos, como é que a empresa se estruturava, como é que ela tinha as suas logísticas de distribuição, como é que ela organizava o seu as suas finanças e a sua logística, a estrutura do grupo. Comecei a me inteirar daquilo. Um dia eu estou trabalhando, toco o telefone, era uma colega minha que havia se formado comigo. E essa colega, ela havia sido contratada pela Valita. E ela casou com um outro colega também, que estudava com a gente, e o casal veio para São Paulo para trabalhar na Valita. Ela falou, eu preciso conversar com você. Assim que você chegar em casa, você me liga. Eu falei, ligo. Chegando, eu liguei e falei, tem um concurso. Eu estou falando do ano de 1985, estou falando. Tem um concurso em São Paulo para agente fiscal de rendas. É muito bom, é um emprego, um trabalho muito bom, o salário é muito bom, tem estabilidade. Estou pensando em prestar, você não quer prestar também? Eu e meu marido vamos prestar, você não quer prestar também? Falei, agente fiscal de rendas? O que é isso? O que faz? Ela falou, olha, eu não sei o que faz. Eu não sei, é o seguinte, eu vou te mandar aqui o edital do último concurso, eu acho que havia sido em 82, do governo Franco Montoro, né? Eu vou te mandar o edital do jogo, aí você vê as matérias, tem muita parte de contabilidade, tem direito tributário, tem economia. Manda aí. Ela pôs naquele tempo, tinha internet, ela pôs no correio e mandou. Eu falei, é muito bom. E comecei a estudar para o concurso, certo? E trabalhando lá e estudando para o concurso, prestei o concurso, passei, mas eu fui mal classificado. Porque é o seguinte, eu estudei o quê? Poucos meses, entendeu? Então eu fui mal classificado, eu fiquei lá, chamaram 1.000, depois chamaram mais 1.000, aí falei, esqueci. Falei, não vão chamar, né? Esqueci, falei, eu vou continuar aqui no Grupo ABC, e continuei, eu adorava o trabalho dele. Aí ali no grupo começaram a surgir coisas interessantes, houve um contrato lá com aquela IFC, que é a International Finance Corporation, que era uma consultoria do Banco Mundial, que foi lá para poder prestar uma consultoria de reestruturação organizacional do grupo. Eu participei desse trabalho, tive contatos com diversos consultores estrangeiros, pratiquei meu inglês, assim, ótimo. Eu estava super satisfeito. Quando chegou 1990, começaram antes um pouco, 1990, começaram a segunda chamada do concurso. Havia uma associação que chamava ACAFRESP. ACAFRESP, que era a Associação dos Aprovados do Concurso de Agentes Vigentes do Estado de São Paulo. E começaram a chamar. E começou a chegar na minha classificação. Aí eu comecei a ficar apertado. Falei, cara, e agora? O que eu faço? Né? Eu já alimentava um sonho, quando eu estava na faculdade, eu já alimentava um sonho de fazer mestrado no IE, o Instituto de Economia da Unicamp. Porque eu admirava muito a Escola Desenvolvimentista, Celso Furtado. Eu era encantado com Celso Furtado. Eu lia as obras dele e ficava encantado com Conceição Tavares, Aníbal Pinto, toda essa geração de economistas desenvolvimentistas, cepalinos e tal. Depois comecei a estudar Wilson Cano e etc. Bom, eu falei, vai ser uma oportunidade de eu me ingressar no mestrado da Unicamp. Se eu for trabalhar com agência de renda, eu nem sei o que faz. Direito. É que assim, para mim, você faz auditoria das empresas e tal, mas tem também a parte chata, que é segurança da mercadoria em trânsito. Eu falei, você começa na fronteira. É um pedágio, você vai ficar um tempo na fronteira. É chato, mas depois fica bom. Depois, quando você vai para a cidade, era o fiscal de fronteira, o fiscal de cidade naquele tempo. Né? Quando vai para a cidade, você vai pegar auditoria nas empresas, aí fica todo mundo gosta, você vai adorar o trabalho. Eu conversando com pessoas que já estavam aqui. E teve um colega também que me deu uma orientação que chama Murilo Soares. Só que esse Murilo Soares ele era auditor da Receita Federal. Ele me deu muita orientação sobre o que era a vida do auditor. Certo? Bom, e eu tinha uma irmã que era auditora também no estado de São Paulo, a Magali, que morava em Barretos. Ela também, liguei para ela me deu muita instrução.
Quer dizer, essas pessoas talvez nem se lembrem mais disso, mas elas foram importantes na... E aqueles amigos iniciais? Não, eles infelizmente não passaram. Era a Cineia e eu esqueci o nome do marido dela. Certo? Bom, aí eu vi, quando eu cheguei, eu levei um choque. Porque eu trabalhava num grupo empresarial que estava assim, na fronteira da tecnologia. Estava instalando fibra ótica em Uberlândia. Exatamente. Estava instalando fibra ótica em Uberlândia. Rede de fibra ótica. Eu trabalhava em projetos de orçamento e de viabilidade econômica de instalação de fibras óticas na região de Uberlândia. O choque. O grupo ele era sócio majoritário da BC Chistal, em Campinas, que era fabricante de fibra ótica. Né? Quando eu chego, detalhe, naquele tempo a gente trabalhava com um micro em cada mesa, lá na empresa. Certo? Imagina. Quando eu chego na fronteira, tudo, máquina de datilografia de 20 anos atrás, os cadastros eram todas aquelas fichinhas azuis. Você consultava, assim, acendia uma luz, você consultava, assim. Você tinha que checar, o caminhão chegava, tinha que checar a carga com a nota, ver se está tudo. Eu não sabia nada de legislação tributária. Foi um choque total, né? Aí eu comecei a incomodar com aquela situação, estamos 4 anos na fronteira. Bom, eu fui forçado a aprender alguma coisa de legislação. Até que Santo Fogaça, Ademar Fogaça, que era o diretor da Diplat. A Diplat era a antiga diretoria de planejamento da administração tributária. Ele abriu uma espécie de um concurso interno para convidar as pessoas, para os agentes fiscais de rendas para trabalhar lá na diretoria. Eu prestei o concurso, passei por todas as entrevistas, eu, a Marta Freire, a Martinha, o Glauco, o Carlos Dias, nós passamos no concurso interno, digamos assim, né? E fui trabalhar na, então, Diplat. Tá certo? Lá eu fiquei uns 6 anos na Diplat, cheguei a ser diretor lá da Diplat no final, depois veio o Promocat, aí daí para frente, dentro da Secretaria da Fazenda, a minha trajetória, ela foi, eu vou até parar aqui agora, senão não vou dar oportunidade para o Juliano falar, mas eu passei por diversos setores da coisa, inclusive na FDT. A FDT, a Fiscalização de Déficit Tributo, eu fiquei 10 anos. Não, 10 não, fiquei 15 anos na FDT. 15 anos. Né? E agora, depois eu fui para o GS, já passei pela EGESP, hoje eu estou no DEPT. O DEPT é o Departamento de Estudos de Política Tributária, tá certo? E tem a mesma função da antiga Diplat. A antiga Diplat já foi mudando de nome com o tempo, hoje é o DEPT. Então hoje eu estou lá com muita satisfação. Você deu uma boa volta pela fazenda. Exatamente, para voltar à origem. Sempre voltamos. Perfeito. O Juliano, né, um grande parceiro nosso também do Fenafisco, atuou em várias entidades, né? Juliano, conta um pouco da sua trajetória para nós, estamos curiosos. A minha trajetória é um pouco diferente do professor Ângelo, mas também é semelhante. Quando eu terminei o segundo grau, lá no município de Içara, no extremo sul de Santa Catarina, sou natural de Santa Catarina, o que eu vou fazer da vida? Que graduação que eu vou fazer? Eu queria ser jogador de futebol, né? Jogava no gol e jogava muito bem. Participava de escolinha do Criciúma, depois foi indo, participava de campeonatos, assim, ganhava alguns campeonatos. Eu queria ser jogador de futebol. Mas aí chegou minha mãe, tu tens futuro nisso? Acho que não, né? E aí eu estava estudando, mas o que eu queria fazer? Eu queria fazer literatura. Porque no terceiro ano do segundo grau, tinha uma professora, a professora Fabiana, que tinha uma disciplina que era português e uma disciplina que era literatura. E eu me encantei muito pelas obras de Machado de Assis, José de Alencar, toda a literatura brasileira, eu me encantei. Eu devorava os livros. Aí depois, num segundo momento, eu comecei a conhecer a literatura francesa, né? Conhecer Victor Hugo, as grandes obras dele. Depois fui para a literatura russa, Tolstói, Dostoiévski, Turguniev, e me encantei pelo mundo da literatura. Mas só que o meu irmão, ele se formou em economia e ele estava fazendo doutorado em economia na Unicamp, né? A Tavares,
professor Wilson Cano, Beluso, João Manuel, Ricardo Coutinho, o Laplane, foram todos os professores dele. E aí, conversando muito com ele me estimulou a fazer economia. Eu estava assim, decidido a fazer literatura na Federal de Santa Catarina. E aí, no último momento, além de fazer a inscrição, coloquei, vou fazer economia. E aí, eu vou fazer economia e fui aprovado. Fui aprovado, assim, passei muito bem na época, passei em terceiro lugar, na primeira chamada, super feliz. E aí, comecei a estudar economia, a primeira fase, economia clássica, economia de mercado, né? Marx, Ricardo, Smith, depois entrou Schumpeter, Keynes, fui assim me identificando. Só que eu tenho que trabalhar. Eu não tinha condições de ficar o tempo todo. E aí apareceu o concurso da prefeitura. E o que eu vou fazer? E eu vou fazer para fiscal, né, que paga melhor. E eu fui para fazer o concurso de auditor fiscal municipal. Aí fiquei um tempo ali e tal. E aí depois, assim, a vida dá muitas voltas, né? Depois, assim, fiz a minha graduação em economia, me identifiquei. E, assim, eu vou continuar um processo de seguir carreira acadêmica. E aí fui fazer um mestrado, fiz um mestrado também na área de desenvolvimento regional, com enfoque mais na área de geografia, né, geografia urbana, entender as complexidades da rede urbana, de integração, a pouco do REGI, trabalhar com os dados do IBGE. E aí, assim, eu vou fazer doutorado também. Vou seguir a carreira acadêmica, entrar na universidade, prestei concurso público para a Federal da Fronteira Sul de Chapecó, que abriu uns campos, né, depois no período do governo Lula estendeu muito as universidades federais para o interior do Brasil, fiz o concurso para lá, fui aprovado, mas estava no doutorado. E aí, no doutorado, foi que eu conheci o professor Ângelo. Eu fazia uma disciplina que eu me identificava muito. Eu não sou professor. Eu comecei a me identificar pela área de federalismo, pela área fiscal, pela área de economia do setor público. E aí fiz a disciplina com o professor Fernando Macedo, fiz a disciplina com o professor Lopreato, a professor Biasotto, e o professor Ângelo, ele como um know-how de conhecimento na operação técnica da Secretaria de Fazenda, ele era sempre convidado para ministrar aulas na economia. Ele ministrou o professor Fernando, o professor Lopreato, o professor Biasotto. Então, eu fui conhecendo e aprendi muito com o professor Ângelo na parte de tributação, na parte de federalismo e na parte de conflito tributário, que se chama de guerra fiscal. E sou muito grato ao professor Ângelo, Tati, pelo aprendizado que teve no período que eu fiquei na Unicamp, no doutorado ali cursando. Tive a oportunidade de ir em sala de aula, nos cafezinhos ali no SED, né? Nos cafezinhos ali no pavilhão da pós-graduação ali, e muitos contatos e conversas, e aquilo foi me enriquecendo e dando mais segurança na pesquisa da minha área, que resultou no livro, né, que é a minha tese de doutorado, que é a política fiscal e tributação no Brasil. E este livro, depois os outros engajamentos também, vieram também muito de fruto da conversa com o professor Ângelo, com o professor Fernando Macedo, que já teve, inclusive, um debate, né, na LESP, lançando o boletim Estrutura e Tendência da Economia do Estado de São Paulo, né? Depois com o professor Lopreato, o professor Biasotto, e também algumas outras aulas do professor Sérgio Prado. Que é uma referência importante na questão do federalismo. Então, aí fui me identificando com o tema e fui de corpo e de alma. E tudo que esse aprendizagem foi em sala de aula, a gente aprende muito, mas na conversa com o professor Ângelo, foi o que eu dei um salto qualitativo. Muito obrigado. Um salto qualitativo. A gente está na teoria, lendo, aprendendo, né, em sala de aula, mas no dia a dia, mas as conversas, entender a estrutura interna, como é que se dá o processo de guerra fiscal, como é que se dá o processo de disputa federativa entre estados ali, foi que, por isso que eu devo muito ao professor Ângelo por esse conhecimento. Então, minha trajetória, eu fiz economia, queria fazer literatura, né, encantado pela literatura brasileira, pela literatura francesa, pela literatura russa. Não fiz economia, porque meu irmão estava fazendo doutorado em economia na Unicamp, e disse, eu também quero ir para a Unicamp, sair de Santa Catarina, e dar um salto e ir para a Unicamp. E aí me formei em economia na Unicamp, junto com o professor Ângelo, que estava no mestrado, e eu estava no doutorado. E depois comecei o trabalho junto com o sindicato, então, o Sindicato do Pará, o Sinafresp, né, a FENAFISCO, também o ZECA de Santa Catarina, né, o Fisco ali, vários contatos, assim, um trabalho que resultou hoje no boletim que a gente vai lançar, em parceria com o professor Ângelo, que é sobre o comércio internacional e interestadual do Estado de São Paulo. Entender um pouco mais essa complexidade e a inserção da economia paulista no contexto nacional e também no contexto internacional.
Muito obrigado. Ele me chama de professor, mas o professor é ele. Ah. É o seguinte, eu não falei da minha passagem pelo Unicamp, na minha trajetória, certo? Que foi uma coisa, eu realizei o sonho, né? Eu fiquei no mestrado, ele já tem um doutorado, então o professor é ele, tá certo? Agora, a minha empatia com o Juliano foi assim, total. Tanto é que eu me encantei com a sua tese, o seu livro, me encantei com o livro dele, com a tese dele e todos os filhotes e todos os demais que vieram depois, né? Mas aquelas conversas nossas eram muito profícuas. Eu ficava sempre em cima dele, sempre, vou tomar um café com ele, vou se aproximar, tentar fazer uma pergunta. E da minha tese, esse livro que resultou nesse livro, que é a Política Fiscal de Exoneração Tributária no Brasil. Essa aqui é a segunda edição, mas já está na quarta edição. Eu acho que ele entrou bastante nos meios fiscais, através do Sinafresp, através da FENAFISCO, através de demais sindicatos, né, que mostram um pouco da estrutura tributária brasileira e, sobretudo, a questão do... Alguns dizem que é gasto tributário, uns chamam de incentivo fiscal, outros chamam de renúncia tributária, mas tinha um professor, o João Manuel, assim, ó, não sabe do que chamar, chama de onça. Então, chama de gasto tributário, outro de renúncia tributária, outro de incentivo, tem vários nomes, mas a questão é a mesma, que é o incentivo fiscal, né? E depois outro trabalho, que é eu considero um dos trabalhos mais importantes, que é a política de renúncia tributária do Estado de São Paulo. Um trabalho junto com o Sinafresp, mostrar como é que é a política tributária de São Paulo, especificamente na renúncia de receita. A gente tem muito estudo de economia do setor público pelo ótico da receita, pelo ótico da despesa, né? Mas renúncia tributária, a gente tem vários estudos, professor Ângelo. Mas a grande maioria dos estudos que a gente encontra, eles têm uma narrativa que está meio canonizada. Incentivo é sinônimo de desenvolvimento, de geração de emprego, distribuição de renda. Pela formação crítica que a gente aprende na escola de economia da Unicamp, né? a escola de Campinas, nós temos que entender a totalidade, ver o movimento do todo. E quando a gente passa a ver a política tributária, não só de São Paulo, como de Santa Catarina, de Paraná, Rio Grande do Sul, nós encontramos as contradições dessa política. A gente vê que não podemos entender essa renúncia tributária de ICMS como um dispositivo automático de emprego, renda e desenvolvimento. Ela é carregada de contradições. Ela gera lucro, gera acumulação, mas nem por isso gera desenvolvimento, porque o empresário pode reduzir o custo de produção, porque o tributo é um dos custos de produção, e aumentar seu faturamento, e aumentar sua margem de lucro, sem gerar progresso técnico, sem gerar inovação, sem gerar aquisição, sem adquirir novo maquinário. Entediamento, saber. Ele pode simplesmente gerar lucro e distribuir para os acionistas. Então, ele tem que ter um incentivo, ele tem que ter encadeamento, tem que estar interligado umbilicalmente com o investimento. Porque, do contrário, é apenas a redução de custo de produção e margem de lucro. Perfeito, Álvaro Dias. Obrigado, Juliano. Você fez lembrar o papel do sindicato, né? Temos a defesa das pautas dos servidores, que é muito importante. Por outro lado, a gente também tem esse papel social, né, perante a sociedade, explicando a questão das renúncias tributárias, que ninguém, se não somos nós a trazer essa discussão, né, pelo sindicato, pelos servidores, junto à academia, né, ninguém mais fará porque não é interesse, por exemplo, obviamente, do empresariado de forma geral, né, então as outras áreas ficam sem saber, né, então esse é um papel muito importante do sindicato e nós todos servidores, né. Muito obrigado por lembrar dessa questão que é muito relevante. Bom, muito bem. Acho que antes de falar propriamente do tema, né, porque é sempre bom a gente conhecer as pessoas, né, que, além dos profissionais. Quem que está por trás do auditor? Quem que está por trás do economista, né? A pessoa, um pouco da história, acho que é importante, né? É muito interessante conhecermos. Agora, entrando propriamente no tema, já vou na lata, né? Aí eu pergunto ao professor Juliano, qual o perfil atual do comércio internacional e interestadual paulista? Pode falar brevemente, assim, no geral, como que é esse atual hoje, como é que é esse perfil? Então, Taxo, essa proposta de boletim, né, estrutura e tendência do comércio internacional e interestadual do Estado de São Paulo, surgiu uma conversa com o professor Ângelo.
Professor. Nós estávamos conversando assim, vamos estudar a economia paulista, né, o seu desdobramento interestadual, né, o desdobramento internacional, ver como é que está a inserção do Estado de São Paulo, né, no contexto regional e também no contexto internacional. E fazendo esse estudo, essa pesquisa, junto ao conjunto de fontes oficiais, IBGE principalmente, né, do CONFAS, né, Balanço Comercial Interestadual do CONFAS, no COMEX, o que a gente pode identificar? O São Paulo, há um bom tempo, vem perdendo participação no seu PIB na economia doméstica. Nos últimos 10 anos, a economia paulista representava 35% do PIB nacional e hoje ela representa 31%. Há uma queda importante aqui, porque há uma queda quantitativa, não é só quantitativa, mas também qualitativa, se a gente começar a identificar um pouco mais a desagregação. E há um crescimento, conversando com o professor Fernando, que é nosso professor no doutorado, ele tem um trabalho que ele mostra que as economias regionais de outros estados tiveram um crescimento maior, elas começaram a ter políticas também fiscal, porque a guerra fiscal também gerou isso, que as políticas de desconcentração da política nacional de desenvolvimento regional, da PNDR, levaram essa desconcentração também para outros estados, sobretudo mais para a economia do Nordeste, um pouquinho do Norte, se concentra ali na Manaus, da Zona Franca, e um pouco para o Sul. Mas o que a gente identifica nesse comércio interestadual? O Estado de São Paulo ele tem um déficit comercial internacional com a economia mundial. Então, entra mais mercadorias no Estado de São Paulo, pelos portos do Estado de São Paulo, do que sai mercadorias. Então, há um déficit gigantesco aí. Só que esse déficit, ele gera o quê? Um saldo comercial interestadual. Essas mercadorias que entram para cá, pode ser mercadoria, pode ser as quinquilharias que vêm da economia do grande eixo asiático, né? Da China, do Vietnã, de Hong Kong e outros países ali. Ela entra pelo estado de São Paulo e ela é distribuída pelo restante do Brasil. Vai para o norte, vai para o nordeste e vai um pouco para o sul. Então, isso, nessa relação comercial interestadual, São Paulo acumula um déficit, um superávit significativo, semelhante à economia catarinense, que também sobretudo depois de 2007, né, quando foi criado o Compex, depois o Proemprego, que é um programa de incentivo fiscal para importação. Muitas mercadorias passaram a entrar pelo porto de Itajaí, Porto Navegantes, Porto de Imbitubas. Isso gerou um déficit comercial internacional gigantesco de comércio Santa Catarina, mas, pelo contrário, essas mercadorias entraram em Santa Catarina e elas são distribuídas através de caminhões, né, para o restante do Brasil. Então, São Paulo tem uma participação significativa no saldo comercial interestadual. Então, essa é a estrutura e tendência um pouco. Tem um déficit internacional e tem um superávit comercial interestadual. Ao contrário, por exemplo, da economia paraense. Ela tem um superávit internacional, sobretudo por causa do minério de ferro, mas ela tem um déficit interestadual gigante. Então, grande parte das mercadorias que entram, desde maquinário, desde quinquilharias, produtos supérfluos, vem da economia do estado de São Paulo. Então, são completamente sintonias opostas. Mas, assim como o estado de São Paulo vem perdendo participação no PIB, né, a movimentação portuária também, que a gente pode identificar nesse boletim do Fisco Paulista, também vem caindo a menor atividade, a movimentação portuária. Então, movimentação de cabotagem, né, que gera emprego, gera renda, gera movimento de caminhão, gera consumo de combustível, gera deslocamento, né? O professor Anjo pode falar um pouco melhor. Esse deslocamento tem se dado grande parte para a economia catarinense, sobretudo para a economia de Itajaí. Itajaí não tem complexidade industrial nenhuma, tem apenas o porto, né? Um porto estruturado ali, e leva suas mercadorias para o restante do Brasil. Então, isso é um pouco da estrutura da economia paulista, nesse quesito específico de comércio internacional e interestadual. Assim, em termos dinâmicos, acho que você explicou um pouco do porquê que está acontecendo isso nessa configuração da economia paulista, né? Um superávit na relação comercial interestadual e um déficit no comércio internacional, né? Essa é o quadro, assim. Em termos de dinâmica
tem outros fatores que explicam por que está nessa configuração, Ângelo, Juliano? Tem. Uhum. Pode falar um pouquinho? Tem. Uhum. E grave. Que chama-se guerra fiscal. Que é uma das coisas mais horríveis que já aconteceu no comércio interestadual brasileiro, porque é o seguinte, você pode perceber que esses estados, com os quais São Paulo tem um superávit comercial, nós temos que, primeiro, decompor esse superávit. Uma parte desse superávit, ele decorre, sim, da estrutura produtiva paulista, da indústria paulista que está instalada aqui, que tem uma produção muito grande que exporta para os estados menos industrializados. Se bem que São Paulo vem perdendo participação industrial por conta da guerra fiscal, que tende a desconcentrar principalmente a indústria automotiva e de fármacos, farmácia. Fármacos em Goiás, automotiva é Paraná, certo? Foi para a Bahia, já não tem mais a Ford na Bahia, mas a indústria automotiva tem agora no Pernambuco, né? A Jeep. Então, assim, você tem essa guerra fiscal. E a guerra fiscal, essa guerra fiscal, ela tem dois componentes também. Que é a guerra fiscal industrial, que tende a deslocar unidades produtivas, plantas industriais. É o caso do setor de farmacêutico e o caso do setor da indústria automobilística. Certo? Primeiro ponto. E você tem um outro tipo de guerra fiscal, que é a chamada guerra fiscal comercial. Certo? E essas categorias de guerra fiscal, quem as identificou, primeiramente, foi o nosso colega Rodrigo Frota, tá certo? E o colega que escreveu um artigo sobre isso junto com ele, que já não é mais colega, ele saiu da carreira. Que era eu até esqueci o nome dele, para a gente relembrar o nome dele. Agora, o que a guerra fiscal comercial faz? Ela mexe na logística. Ela mexe na estrutura de distribuição. Então, vou citar o exemplo de Extrema. Então, você tem alguns polos aqui problemáticos que transferem créditos para São Paulo, e isso compra essa configuração desse comércio interestadual. A princípio, pode parecer o seguinte: não, São Paulo tem superávit com a maioria das unidades da federação. Vírgula. Vamos decompor isso e ver como é que o que realmente é movimento de mercadoria e serviço, tá certo? Decorrente de estruturas produtivas, e o que é guerra fiscal comercial. Então, uma boa parte desses fluxos, principalmente com Minas Gerais e com Santa Catarina, e depois, em menor escala, com Goiás, tá certo? Os estados mais guerreiros, Goiás, Paraná, em menor grau, Rio de Janeiro também tem um grande componente de guerra fiscal, Rio de Janeiro. Quando você faz esse fluxo, por exemplo, o Estado ele consegue um crédito otorgado nas saídas de atacados. Se você juntar isso com o espraiamento da tal da substituição tributária, a desgraça está instalada. Por quê? Porque você tende a uma boa parte das mercadorias que se instala, por exemplo, em Extrema. Extrema é um polo guerreiro muito grave. Porque as mercadorias, elas podem sair para lá, certo? A um nível de faturamento um pouco mais baixo, gerando menos débitos para São Paulo, na arrecadação do ICMS, tá certo? Chega lá, ela retorna. Praticamente mera o trânsito de mercadoria. Exatamente. E outra coisa, mas ela vai mesmo. Não é documental, não. Ela retorna, certo? Para a rede varejista paulista, e ela espalha isso para a rede varejista paulista. Só que tem um detalhe. Quando esse planejamento tributário, quando há esse retorno, aí você vai ter um superfaturamento no retorno. Então, esses fluxos, eles são influenciados por essas heterodoxias não boas. Olha, não boas não, prejudiciais. Né? Ela desconfigura elas são, o Wilson quando falava, ele usava um termo. Espúrias. Exatamente, são incentivos espúrios. E ao retornar, ela pode superfaturar, gerando mais créditos contra
a economia paulista, contra a arrecadação do Estado de São Paulo. E, mas se vai gerar, se está superfaturado o retorno, vai gerar mais crédito contra o Estado de São Paulo, vai gerar mais débitos a favor do Estado guerreiro. Vírgula. Porém, o Estado guerreiro, ele está considerando um crédito otorgado. O que é o crédito otorgado? É uma ficção. O crédito otorgado ele é instituído por lei e não tem nenhuma contrapartida no mundo real da economia. Mesmo. Tá certo? Então, o Estado guerreiro, ele se apropria, por exemplo, se a alíquota interestadual, se ela é 12%, o Estado guerreiro ele pode dar um crédito otorgado de 9%. Aí ele vai se apropriar de uma diferença de 3%. Ou pode dar um crédito otorgado, é o caso de Goiás, de 11% na indústria farmacêutica. Ele se apropria de 1%. Então, o que acontece? Esse superfaturamento do retorno é um crédito grande, cheio, que atua contra São Paulo. Certo? A empresa faz uma economia fiscal. É por isso que o incentivo fiscal ele não necessariamente leva ao desenvolvimento, mas apenas a apropriação de recursos do Estado pelo setor privado. Sem gerar muito emprego, porque é uma ida e uma vinda espúria. Chega lá um armazém que emprega o quê? Meia dúzia de pessoas. Entendeu? Volta isso, a mercadoria superfaturada, gerando contra-arrecadação de São Paulo e gerando alguma arrecadação para o Estado guerreiro. Isto, entre São Paulo e Extrema, no sul de Minas, aumentou demais, ultimamente, tá certo? Isso entre São Paulo e Goiás também tem muito. Agora, o caso mais dramático é o de Itajaí, porque o nosso saldo comercial, Itajaí e Santa Catarina, porque o nosso saldo comercial com Santa Catarina, o nosso déficit comercial com Santa Catarina, ele é 2 vezes maior do que o nosso déficit comercial com o Amazonas, dentro da Zona Franca de Manaus. Ou seja, as pessoas estão muito preocupadas com a Zona Franca de Manaus, tudo bem, mas nós temos 2 Zonas Francas de Manaus aqui debaixo do nosso nariz, ao sul. Não estou falando mal de Santa Catarina, não, do seu estado, tá? Porque Minas Gerais também, que é meu estado, é tão guerreira quanto, é tão guerreiro quanto Catarina, entendeu? O que acontece? Nós temos um déficit comercial com Santa Catarina em torno de 11 bilhões. E com o Amazonas, o nosso déficit comercial com o Amazonas é de 50 bilhões. Agora, de todos os fluxos, todos esses fluxos, né, nós temos superávit com eles. Embora seja o Estado guerreiro. Agora, todos os estados que têm créditos otorgados dentro dessa arquitetura, por que ela existe? Porque as alíquotas interestaduais, elas não são zero. Você tem uma parte na origem e uma parte no destino. É o grande defeito do nosso ICMS. Quando você tem um ICMS com essa configuração, numa estrutura produtiva, certo? Em que a concentração industrial está no estado, e se tem ilhas industriais em demais estados, normalmente leva esse tipo de coisa. E como houve uma ausência total do governo na promoção do desenvolvimento, do governo federal, do governo central, na promoção do desenvolvimento regional, que se faz pelo lado do gasto, não é manipulando a alíquota de imposto que você leva ao desenvolvimento. Certo? É o gasto público, é a infraestrutura. Entendeu? Você está com essa configuração hoje, uma parte dela espúria, são fluxos artificiais comerciais, certo? E que, se você fizer uma reforma tributária e passar isso para o destino, São Paulo pode sair ganhando. É contra-intuitivo isso. Mas pode sair ganhando. Vamos falar um pouco sobre a reforma mais para frente. Mas a guerra fiscal, de uma certa forma, a gente pode dizer que ele erode a base tributária, né? Ele corrói e fica muito corroída e os estados perdem, né? É race to the bottom. Essa corrida. O apelido da guerra fiscal é race to the bottom, que é uma corrida para o fundo do poço, onde todos... No começo, você tem aquela atração... No começo é o seguinte, você atrai investimento, pode até atrair, mas a guerra fiscal ela atua muito mais no desvio dos fluxos comerciais do que na atração de investimento. O núcleo duro da indústria de informação continua em São Paulo. Apesar de São Paulo vem perdendo no VTI para as demais regiões, né, como bem colocou o Juliano, mas o núcleo duro continua aqui. Então nós temos que separar esse joio
E em trabalhos mais detalhados futuros, nós vamos escrever um outro artigo procurando demonstrar isso, se Deus quiser, né Juliano? Duas coisas importantes, Tasso. A primeira, guerra fiscal. Se nós pegarmos a Santa Catarina e São Paulo, dois estados guerreiros aí, né? A renúncia tributária de Santa Catarina, no ano passado, de 22 para 23, foi de 14 bilhões para 21 bilhões. Esse 21 bilhões representa 43% da receita total do estado. Só considerar a receita própria de ICMS, isso sobe muito. E se nós pegarmos São Paulo, foi de 53 bilhões para 65 bilhões. Um salto grande também. Mas a participação da renúncia tributária de São Paulo na receita total é menor ainda. Então, em termos de proporcionalidade, a renúncia tributária de ICMS de Santa Catarina é muito superior ao estado de São Paulo. Muito superior. É uma economia menor, né? Mas tem um grau de complexidade. Mas tem uma renúncia maior que a de São Paulo. Tem um grau de complexidade, tem uma estrutura industrial diversificada, distribuída, mas a renúncia tributária é muito maior. Muito maior. Isso. Então, e essa renúncia tributária gera todas as suas contradições, porque gera desvinculação constitucional no mínimo de 25 educação, no mínimo de 12 saúde, né? Gera desvinculação dos municípios, a cota parte dos municípios, e como o professor Ângelo comentou, nem toda essa guerra fiscal ela gera aquele efeito multiplicador keynesiano. Não gera. No real, ela gera 2 de multiplicador. Não, por quê? Porque a renúncia tributária, por exemplo, se a gente dá uma renúncia tributária para o setor metal mecânico, setor de informática, e na informática gera inovação, gera encadeamento, gera progresso técnico, isso gera efeito multiplicador. Agora, você dá uma renúncia tributária comercial para um atacadão, um atacadista, qual o efeito disso? Quase que nulo. Nulo. Então não tem encadeamento. Não tem encadeamento. Não tem. Por isso que a finalidade pretérita de quando foi criados os incentivos fiscais era para alta complexidade, era para indústria, era para encadeamento, era para progresso técnico, era para ganhar escopo, ganhar escala, inovação em produto, em processo, ampliar no BFX, no comércio internacional. E depois você esparramou para o comércio. Aí você ampliou o incentivo fiscal, gerando uma despesa gigantesca para o erário, sem geração de emprego, renda e desenvolvimento. Então, isso que é o papel do sindicato, né, o papel da academia, entender essas contradições. Sim, incentivo fiscal gera emprego, renda e desenvolvimento, mas para determinado setor você tem que olhar com uma lupa e entender o movimento da totalidade. Não estou dizendo que o incentivo de todo é ruim, porque tem progresso técnico. Agora, quando você dá incentivo, tem compromisso da empresa, aumentar faturamento, ganhar escala, ganhar escopo, fazer aquisição, joint venture e tudo mais, não existe. Não existe. E o segundo ponto, Tatsu, é que a gente entender a economia nacional, a economia brasileira no comércio internacional de mercadorias. Nós somos uma economia periférica, né, na concepção cepalina, né? Isso. Uma economia subdesenvolvida. Isso não é nada. A gente exporta minério de ferro, exporta soja, exporta commodities, produtos sem grau de complexidade econômica, e importa o quê? Maquinário. A gente exporta o minério de ferro e traz o negócio. Exporta o café e traz o café para o grão. E a ala mais liberal fala que isso é bom. Porque é bom que ao importar máquinas e equipamentos com alta tecnologia, que nós nunca vamos alcançar o grau de tecnologia que os países desenvolvidos alcançaram. Então, se a gente importar isso com as nossas commodities, nós vamos aumentar a produtividade da economia numa escala grande, tal. Mas só que não gera complexidades, não gera encadeamento, não gera desenvolvimento interno. Entendeu? E outra coisa, complementando o que o Juliano diz, o incentivo fiscal, existem instrumentos corretos para dar incentivo fiscal. Imposto do tipo IVA, que nem foi concebido o antigo ICM para o ICMS, ele não foi arquitetado para ser imposto de fomento, de política industrial, jamais. Certo? Ele é imposto arrecadatório. Entendeu? Os instrumentos tributários de incentivo fiscal são outros impostos. É o IPI, que foi criado para isso. É o imposto de importação. Entendeu? Que foi criado para controlar fluxos, né, de importados, naquele processo de substituição de importações que a gente estuda muito. Entendeu? Você tem os instrumentos tributários adequados para esse fim. E não é ICM, não é ICMS, não é imposto sobre valor agregado. Não.
Imposto valor agregado, ele é concebido para tributar o consumo interno, certo? Em favor do eixo tributante no destino. É essa arquitetura. Quando você começa a colocar incentivo fiscal do tipo crédito otorgado, o crédito otorgado, ele existe, ele é uma coisa, uma ficção. Ele não tem correspondência no mundo real. E ele desorganiza toda a logística, toda a distribuição, entendeu? Questão de como eu acho que é importante entender, né, entendermos como justamente essa configuração do comércio, né, interestadual e internacional é afetado justamente pela política tributária que se pratica, né, ou a falta de, eventualmente, né. Eu acho que é um ponto importante de como se comunica e de que não é uma coisa desconexa, né, e muito importante essa questão de a gente abordar, e é por isso que a gente também teve muito interesse em desenvolver esse tema, né, porque afinal, como é que a tributação está nos afetando? E afeta muito, né? Como tu está falando. Existem duas, né? Pode falar, já? Não, só deixa eu completar. Eu acho que é só o meu raciocínio, eu acho que toda essa conexão, né? Por exemplo, essa guerra fiscal, além de erodir a base tributária dos estados, dos entes, né, que é uma loucura, uma insanidade, tem esse benefício a curto prazo de realmente atrair as empresas, mas por outro lado, a longo prazo, por exemplo, a Ford Bahia saiu, né? Todo aquele incentivo, tá? Infelizmente, tá? Vamos dizer assim. Ao que principalmente os senhores economistas falam, né? Da eficiência alocativa, né? Qual o sentido da mercadoria sair aqui de Campinas, ao invés de viajar até Extrema, depois voltar para a capital? Tudo isso, qual o fundo disso, né? Provavelmente, enfim, evidentemente, as questões tributárias, como os senhores falaram, né? Eu acho que é importante nós percebermos que a questão tributária, mas para a gente vai falar sobre a reforma tributária, que é importante ajudar, né, quem sabe minorar esses problemas, né, além da própria corrosão da base, melhorar a eficiência econômica do país, né, e a competitividade do país. Né. Acho que é o desafio que está posto, né, diante de todos nós. Acho que o Juliano comentou um pouco também, já estava iniciando, né, em relação à inserção da brasileira no comércio internacional, essa configuração atual, né? Acho que antes o Ângelo quer complementar sobre essa inserção? Não, alguma coisa que você estava comentando? Não, é sobre. Eu não sei se já está na pauta, né? Nós chegamos nesse ponto da pauta. Não, é só como tributo. Nós já falamos muito sobre isso, né? O último, acho. Eu acho que é o último. Só tem um complemento, que é o seguinte: essa situação toda de guerra fiscal, ela foi sacramentada e foi legalizada, tá certo? Pela Lei Complementar 160 de 2017, que gerou o convênio 190, quer dizer, o absurdo foi legalizado. Mas agora, para sair disso, meus caros, minhas caras, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, minhas colegas, para sair disso agora só com reforma tributária. Porque agora, para consertar o ICMS, esse monstrengo que virou ICMS, depois da aprovação desse convênio, dessa lei complementar 160. Eu acho que seria interessante, já aproveitando, né? Conta mais o que é essa lei complementar 160? Ela é o seguinte: a lei complementar 160, ou antes. Isso, como é que era antes, né? A guerra fiscal, ela chegou a um certo ponto e os estados começaram a processar uns aos outros no Supremo. Porque os incentivos fiscais do ICMS, principalmente os créditos presumidos, só um detalhe. Isso nós aqui já sabemos, mas muita gente que é de fora da área, já vimos jornalista escrever que guerra fiscal se faz com redução de alíquotas. Não é. A guerra fiscal se faz com créditos presumidos. São créditos presumidos. Tá certo? Esse é um instrumento básico da guerra fiscal, é o crédito presumido. Eu não vou explicar tecnicamente o que é, que vai tomar um tempo. Mas como é que era antes? Antes, todo incentivo fiscal, seja crédito presumido, seja redução do base fiscal, redução de alíquota, isenção, qualquer tipo de incentivo, ele tinha que passar pelo CONFAS com aprovo unânime do CONFAS. E isso estava fundamentado na Lei Complementar 24 de 75. A Lei Complementar, que está em vigor até hoje, ela determinava isso. Por que tem que ter aprovo unânime?
justamente pelo fato que eu disse, quando o Estado dá um incentivo fiscal, principalmente utilizando crédito presumido, ele, ao atrair ou uma indústria, ou atrair um atacado, um centro de distribuição, certo? Ele vai transmitir créditos cheios para os demais estados. Então, se os demais estados, eles vão ter que honrar esses créditos e, de uma forma indireta, financiar o tesouro dos outros estados. Isso, numa federação, tem que ser feito de forma acordada, dentro de um pacto federativo. Tá certo? Existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é centralizar a arrecadação e distribuir para os estados. Os mais ricos, no imposto de renda, por exemplo, os estados mais ricos contribuem mais, vai para o fundo de participação dos estados e municípios e distribui o imposto. Isso é uma forma federativamente concordada. Agora, o que estava acontecendo, e o professor Sérgio Prado demonstra isso muito bem, é que virou um festival desordenado de incentivos. E aí veio a lei complementar. Para poder 160. Não, veio a lei complementar 24, lá em 75. Depois, a partir dos anos 90, os estados simplesmente ignoraram essa lei. Começaram a dar incentivos e começou a ter muita. A guerra agora, ela muda ela passa a ser no Supremo. O Supremo foi invadido de ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, de um estado contra o outro. Se era julgado no extremo, se aquele incentivo fiscal foi julgado inconstitucional, certo? No outro dia, o Estado dava o mesmo incentivo com outro ato, uma outra lei, um outro decreto, que era objeto de uma nova ADIM. Aí chegou um certo ponto que a ministra Carmen Lúcia, não, teve um recurso extraordinário e falou, olha, todo incentivo fiscal, certo? Foi a famosa súmula vinculante. Eu até esqueci o ano. Todo incentivo fiscal concedido fora, certo, dos termos da Lei Complementar 2475 é inconstitucional, súmula vinculante. E deu um prazo para os estados se acertarem. Ou seja, ficou aquela verdadeira espada de Damocles aqui. Se vocês não se acertarem nessa situação, nós vamos baixar isso daqui e vão ser considerados todos inconstitucionais. Todos os estados terão que revogar os incentivos fiscais. Isso vai ser um pandemônio na economia nacional. Vai ser um pandemônio. E vão ter que restituir. Tá certo? Aí os estados correram, né, firmaram, deram um jeito de confeccionar essa lei complementar 160, que na verdade é uma atualização da lei complementar 2475, correram lá e falaram, não, os incentivos, agora nós vamos aprovar com um quórum de exceção, ao invés de unanimidade, por 3/5 de uma mesma região e tal, nós vamos aprovar isso daqui, aprovar todos os incentivos passados, tá certo? Com um detalhe. O estado da mesma região geográfica, ele pode copiar, ou pode colar o incentivo do estado vizinho. Então, quer dizer, sacramentou. São Paulo não pode copiar os incentivos de Santa Catarina, porque está no sul. Mas pode copiar os de Minas Gerais, que está na região sudeste. Pode copiar os do Espírito Santo, que está na região sudeste. Os do Rio. A Bahia pode copiar os incentivos de Pernambuco. E vice-versa. Mas não pode copiar os incentivos de Mato Grosso. Quer dizer, virou sacramentou, legalizou. A guerra fiscal ficou legalizada. Entendeu? Então, quer dizer, hoje nós temos uma estrutura produtiva e de distribuição totalmente ineficiente, né, carregada de fretes e transportes custosos, né, para o país, e que não traz desenvolvimento. Só antes de entrar no próximo tema, aqui pegando um pouco as contradições dessa política tributária, a gente pegar um grande atacadão, seja aqui em Santa Catarina, ou lá em Santa Catarina, ou aqui em São Paulo. Vamos pegar um município de médio porte, até 50 mil habitantes, ou médio para grande porte de 100 mil habitantes. Vem uma empresa, um grande atacadão, e se instala no centro da cidade. No centro da cidade, na principal avenida da cidade. Ele vai gozar de todo um benefício tributário. Por quê? Porque ele não está no simples. Ele vende o quê? Vende quinquilharia. Vende panela, vende cortina, vende copo, vende taça, vende tapete. Tudo que você imaginar, você vai entrar nessa loja de departamento e você vai encontrar. E essas mercadorias que vêm da China, elas vêm com um incentivo tributário. E seus concorrentes, os seus rivais mais próximos, não têm.
Então, esse incentivo acaba distorcendo a economia do mercado, que é o que? O dumping. Se pegar esse grande atacadão que vai lá, mas vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento, ele vai gerar o quê? Um conjunto de desemprego nas economias dos seus rivais mais próximos, porque vai quebrar os rivais mais próximos. Vai matar os simples. O que acontece? Ele é distorsivo. Totalmente. Então, ele distorce a economia de mercado. Tem que ter a economia liberal, a livre iniciativa, o livre mercado. Não desse jeito. A igualdade. Isso não é igualdade de concorrência. Isso não é igualdade de concorrência. Isso é desigualdade, isso é o dumping que nós chamamos. Isso não é livre mercado. Então, cadê o livre mercado? Cadê o livre mercado? Há um privilégio tributário para esse determinado setor, né, porque não se enquadra dentro de outro regime tributário, então um tratamento tributário diferenciado por causa da importação de mercadorias, depois tem um tratamento diferenciado na importação do comércio internacional, interestadual, então gera uma confusão tributária, e a gente pegar o saldo final, num estudo de casos que eu fiz, ele é mais desemprego do que emprego, porque ele usa para rebaixar preço, né, para gerar desigualdade. Então, isso é uma das contradições que a gente tem que ver, porque a narrativa canonizada que incentiva emprego, renda e desenvolvimento não é verdade. Olha o movimento da totalidade. Se a gente olhar um ângulo de 45 graus, nós temos uma visão. Se a gente ampliar para 90 graus, a gente amplia a nossa visão. A gente fazer o 180, amplia. Quando faz o 360, a gente vê o movimento da totalidade. Então, a gente tem que entender, se abstrair dessa narrativa canonizada e ver que o incentivo gera um conjunto de contradições sociais, né? Contradições econômicas e contradições também políticas. A gente vê que muitos incentivos concedidos pode não ter uma base técnica, um estudo científico de impacto de vizinhança, mas é uma prerrogativa política que parte do gestor. Né? Então, Perfeito. A gente tem que entender que essa guerra fiscal ela é distorsiva para o pacto federativo, é distorsiva para a economia local, distorsiva para a economia regional e até para o contexto nacional. Por exemplo, a gente vê o estado de Santa Catarina agora, né? Eles estão importando maçã da China. Um dos grandes produtores de maçã do Brasil é o município de São Joaquim, de Lages, que é o Planalto Serrano. Então, grande parte da maçã vem daquela região ali. Então, agora vai abrir o mercado para a China. O que vai acontecer? Matar os produtores. Entende? Vai entrar com o menor preço, vai entrar aqui. Matar os produtores. Entende? Ou a gente também protege, né? O que ser protecionista não é de todo ruim, entende? A economia norte-americana, a economia alemã, a economia japonesa, a economia sul-coreana protege suas indústrias. Ou você acha que a Samsung não tem a proteção do Estado? Ou você acha que a BMW não tem a proteção do governo alemão? Ou você acha que a Apple não tem a proteção do governo norte-americano? Então tem que proteger as grandes indústrias, os grandes players no contexto nacional. Eu não vejo problema o Brasil proteger suas grandes indústrias. A Gerdau, qual o problema do Estado do Brasil proteger a Gerdau? Nenhuma, né? É uma grande empresa nacional, né? Assim como outras grandes empresas. Internaliza. Inclusive a tecnologia. Claro, ciência, o SafeTech, né? Por exemplo. Exatamente. Quer dizer, isso é desenvolvimento. Como é que vocês veem o Brasil nesse cenário disputa, né? Óbvio, do jogo comercial, industrial, nesse panorama internacional. O Brasil, queria que vocês comentassem, o Brasil e também o São Paulo, né? Como é que ele se insere? Está muito passivo, muito... Isso me lembra, as aulas do professor Wilson Cano, né? Grande mestre. Da Maria Conceição Tavares, por isso, se você entrar no YouTube, você pega todas as aulas, né? E os clássicos da economia política, né? Que é o Adam Smith, que é o David Ricardo, depois a crítica à economia política, que é o Karl Marx, todos devemos ler. Sem qualquer apologia, sem qualquer ideologia, sem entender os clássicos. Tem os clássicos. E o que o David Ricardo fala nos princípios de tributação? Ele fala a teoria das vantagens comparativas. Olha, o Brasil, por exemplo, tem que produzir soja, tem que exportar minério de ferro. Essa é a sua vantagem comparativa. A Argentina tem que só produzir trigo. A Inglaterra produz máquinas e equipamentos. Essa é a função dela. Então, o Brasil manda soja para lá, manda o minério de ferro para lá, e a Inglaterra manda maquinário para cá. Isso gera desigualdade, né? Porque olha, a gente importa chip e leva cana-de-açúcar. Então, essas vantagens comparativas que predominam ainda dentro do mundo liberal, dentro da economia neoclássica, né, como algo canonizado que está lá posto no altar, é que leva o Brasil à sua condição de país periférico dentro da divisão internacional do trabalho.
Por quê? Porque a gente se especializou primeiro em pau-brasil, depois vai o quê? Vai ouro, vai tabaco, vai mandioca, né? Depois vai borracha, depois vai o café. Sempre um ciclo, né? Hoje o agro, né? Hoje é o agro. Um grande ciclo, mas nunca um ciclo industrial. Então, essa perspectiva de exportar produtos primários e importar bens de complexidade gera a nossa desigualdade, gera a nossa condição periférica, gera a nossa condição subdesenvolvida. Porque país pobre é aquele que exporta essas mercadorias sem valor adicionado, né? Sem valor agregado, sem valorização desse capital. Então, nessa perspectiva, o que a gente identifica nesse estudo? Não é novo, mas a gente fica batendo em cima do teto, fica matando nossa indústria, levando aí um processo que a gente vê muito bem nos estudos do professor Wilson Cano, da desindustrialização do Brasil, uma reprimarização do Brasil. Isso vai colocando cada vez mais a nossa condição periférica. Porque se você pegar, né, Ângelo, a gente estava conversando aqui antes, as economias estaduais que maior tem arrecadação são as economias de complexidade industrial. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Agora, as economias do Centro-Oeste, que tem a grande perspectiva no agro, não tem arrecadação. A arrecadação é pequena. Então, o que traz desenvolvimento é a complexidade industrial, é o encadeamento, né? É a indústria metalmecânica, é a indústria de tecnologia, é a máquina de transformação, vamos dizer naquela palavra e alta tecnologia, escola do economia de campos, é alta tecnologia. Então, as políticas que a gente vê nacional tem que estar focado para isso, porque do contrário, dá incentivo, né? Todo o aparato tributário para o agro, isso é até perigoso a gente estar falando, porque a gente sabe a crítica que tem nisso, né? Não gera encadeamento muito pequeno. Pega um encadeamento de uma grande empresa, por exemplo, a VEG, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tem um encadeamento gigantesco, né? Distribuição de renda, alta renda, se encadeia com totalidade do país. Agora, pega uma empresa ali no Mato Grosso, Nova Mutum, por exemplo, né? Qual o encadeamento da complexidade da soja ali? Não tem. A Mitsubishi, em Goiás, qual é o encadeamento dela? Mitsubishi. Ela está lá por conta de incentivo fiscal. Ela está no meio do cerrado. Qual é o encadeamento dela? Nenhum. Por quê? Ela importa tudo. Ela só monta. Ela não tem nenhum encadeamento com as estruturas produtivas internas. Entendeu? Então, o incentivo fiscal que ela tem lá é para montar a maquiladora. Até porque, Tati, finalizando aqui, o incentivo, a política tributária, ele é um importante instrumento de desenvolvimento. Né? O desenvolvimento também passa pela tributação. Mas tem que ser o instrumento certo. Não é guerra fiscal. Não é guerra fiscal. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui no restaurante, no caso da Indonésia. Ela era um grande exportador de minério de ferro. Minério. O que fez o governo? O governo, ele, vocês não podem mais exportar. Vocês vão ter que industrializar o minério de ferro e exportar o lingote. Isso. Pega o Brasil, o que faz? O Brasil exporta o minério de ferro cru ali, as pelotas ali, e traz o lingote pronto dos países. Até o café. Exporta o grão e traz o café. A cápsula traz. Onde é que está o desenvolvimento nisso? Nenhum. Entende? Então, o instrumento tributário, né? Inclusive a Lei Candir, que já tem vários estudos ali que mostram que também corrobora com o processo de desindustrialização. Que gera um crédito, né? Estimula exportação, nem toda é desenvolvimento. Não. Nem toda. É o encadeamento da grande produção industrial que faz o desenvolvimento. A única coisa que essa exportação em grande escala de commodities primárias traz é um colchão de cambiais que nos dá um conforto de liquidez internacional. A gente não tem mais crise cambial. Você lembra, eu não sei se é da sua idade, mas você já estudou, óbvio, as crises cambiais dos anos 80. Eu já, elas eram sufocantes, aquelas crises cambiais, a crise da dívida externa. Hoje nós não temos isso mais. A inflação, ela aleija, mas a crise cambial mata, e mata mesmo. Agora, hoje nós não temos esse problema devido a essa exuberância. Detalhe, essa exuberância do agro, do Centro-Oeste, deve muito a uma empresa estatal. Sim, a Embrapa. Quem desenvolveu as tecnologias de cultivos do cerrado? Uma empresa estatal brasileira, a Embrapa, intensiva em pesquisa e ciência. Certo? E essa exuberância hoje do agro do Centro-Oeste, e mais o minério de Minas Gerais e do Pará, eles vão dar uma folga cambial que garante que a indústria paulista tenha o seu déficit comercial
para importar máquinas, equipamentos, insumos para a sua indústria, inclusive químicos, né, que está aqui no seu demonstrativo. Certo? Agora, aí às vezes eu escuto algumas alas bolsonaristas e com umas bobagens do tipo Estados Unidos tem que separar do Brasil. Porque aí. Santa Catarina do Sul é meu país. O Sul é meu país, tem que separar do Brasil. Tá. Vai separar? Você vai exportar o quê, meu querido? Como é que você vai importar? Como é que você vai manter a sua indústria, meu querido, sem cambiais? Separa. Uma crise cambial mata. Pega o Sul. Pega o Sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Não tem petróleo. Não tem petróleo. O que você vai fazer? Vai importar. Vai importar petróleo. Mas exportando o quê? Quer dizer, essa unidade, tá certo, nacional, ela é importante. E o federal, aí que entra o federalismo. Ela é importante por causa disso. Agora, nós temos que ter os instrumentos corretos, né, de ter o pacto federativo consolidado, porque as nossas regiões, elas se complementam na economia. Elas se complementam, entendeu? Agora, não é a guerra fiscal que vai resolver isso. Muito pelo contrário. O Juliano citou vários exemplos aqui de ineficiências, de guerra fiscal. O próprio Extrema, por exemplo, aí do vidro de caminhão ali, você pega outra coisa, Goiás. Tá, você atraiu bastante indústria de fármacos para lá, para Goiás, com guerra fiscal. Você industrializou Goiás com guerra fiscal. Olha as estradas de Goiás. Todas esburacadas. Entendeu? De onde é que sai o recurso para arrumar as estradas? Pois é. Do Estado. Só retomando a questão fez lembrar das vantagens comparativas, né? Ricardianas. Isso faz sempre lembrar, por exemplo, Taiwan, né? Taiwan é uma potência de chips. Protecionista. Qual que era a vantagem comparativa para fazer chips, né? Produzir arroz? Japão. O que o Japão tinha? Ou a própria Coreia do Sul, assim. Nem podemos ter essas vantagens comparativas para produzir bens tecnológicos. O que houve é um grande investimento do Estado. Japão, o Plano Marshall. Nos anos 40, 50, você já tinha uma indústria no Japão, mas era sinônimo de coisa ruim. A China é a mesma coisa. Você Coreia pega... do Sul é a mesma coisa. Coreia do Sul. O que era os carros da Hyundai? Pois é. Péssimo. Aprimorando. O que era a nossa Gurgel? Se ela tivesse sido protegida. A nossa Gurgel quebrou. Era uma indústria nacional. A Gradiente. Aí você tem vários exemplos. Aqui, a Gradiente era um grande player, era um grande fabricante de equipamento de som. Né? O som gradiente, antigamente, as casas que tinham um som gradiente eram casas privilegiadas, que eram um sonsaço. Certo? Hoje, alguém que conhece... Camila, você é mais nova, você conhece som gradiente? Conhece, né? Mas a Camila é jornalista. Você conhece som gradiente? É que eu sou mais velho do que parece. Vendido na Arapuã. Você conhece o som gradiente? Vendido na Arapuã, lembra? Arapuã, exatamente. Mas as gerações mais novas, a Camila é jornalista, ela é bem informada. Né? Ele é mais velho, ele parece mais ou menos, ele é mais velho. Então, assim, lentamente, nós estamos matando nossa indústria. Nós estamos matando nossa indústria. Uma complexidade industrial. Ideológico, será? Ideológico. Por uma adesão a um projeto político neoliberal. Vindo do consenso de Washington, uma teoria das leis das vantagens comparativas ricardianas, e na qual o governo não tem que proteger suas indústrias. Todas as grandes indústrias, todas as grandes players no mercado internacional levam consigo a proteção estatal. Né? Ou você acha que a China, os automóveis da China não têm a proteção do Estado chinês? E investimento também. O que a Samsung é hoje, né? Nos anos 50, o General Park pegou todas as grandes indústrias, os empresários estavam todos presos e chamou todos os empresários. Fez um pacto com os empresários. Olha, o Estado vai dar todo o aporte estatal, toda a estrutura, e nós vamos entrar no mercado internacional, junto com o Estado. O que é o Japão? Né? Que as grandes empresas automobilísticas, de onde é que são? Grande parte do Japão. As indústrias de eletroeletrônica, de onde é que são? Japonesas. Por quê? Porque tem a proteção do Império do Sol. Isso. Então, nenhum Estado
é um grande player internacional sem ter a proteção estatal. O liberalismo, se a gente estudar a fundo o liberalismo inglês, né, na primeira Revolução Industrial, 1750, não existe nada de liberalismo. Sempre contou com a marinha mercante, com a proteção da rainha, né, a rainha Vitória, né, através das marinhas mercantes fazia a proteção dos navios de guerra, a marinha mercante abria as rotas comerciais, a rainha dava proteção, né, aos grandes importadores. Então, sempre teve um aparato. A gente pode estudar a Mazzucato, Estados Unidos. A Mazzucato, o Estado empreendedor, o Chang chutando a escada. Chutando a escada. Douglas North, não vai lá. Douglas North. Você pega, eu tenho um livro do Douglas North. O institucionalista. Institucionalista. Você tem um livro dele que ele mostra como se deu a industrialização nos Estados Unidos, no século XVIII. Altamente, com alta proteção, entendeu? Os estados do norte lá, os estados, né, que depois decretaram guerra com os estados do sul, porque os estados do sul queriam. A guerra não era, na verdade, não era contra a escravidão. Era guerras de concepções econômicas. Enquanto um queria permanecer liberal, o outro, não, nós vamos industrializar a nação. Então, né? Não tem problema nenhum o Estado proteger suas grandes indústrias. Isso. O que o Brasil vai proteger hoje? Vai proteger o agro. O grande player mundial do Brasil é o agro. Uma ou outra indústria de complexidade, né? De metal mecânico, a indústria de tecnologia, farmoquímicas. Então, o Estado tem que andar junto, parceria, ou eu chamaria isso hoje de parceria público-privada, né? O Estado como um grande guardião, porque essa indústria, ela entrando no mercado internacional, ela entrando no conjunto da totalidade do mercado comum europeu, no mercado asiático, né, no mercado africano, no norte-americano, no Mercosul, ela vai trazer divisas para a economia nacional. Exato. Vai trazer divisas. Pega a Petrobras, que está em vários países, ela traz divisas para a gente. Pega a VEG, ela traz divisas para a gente. Onde é que pega esses grandes eletrônicos? Pega a marca desse teu computador. Para onde é que vai a remessa de lucros e dividendos? Não fica no Brasil. Vai para a matriz. Aqui é uma filial. Então, hoje, quase todos os produtos que a gente consome é de uma filial. Eletrônicos, automóveis, né, domésticos. Então, essa remessa de lucro, a pesquisa, a ciência, o design, a tecnologia, que traz aquele sorriso, né, que a gente vê na estudo dos players internacionais, fica na matriz, na complexidade. Aqui é apenas maquinário, que não gera muito encadeamento. É só um comentário. Em suma, guerra fiscal não resolve o problema. Vamos lá. Eu acho que também vocês falaram da questão, voltando, retomando a vantagem comparativa, né? Mesmo do agro, mesmo o agro é subsidiado, né? Mesmo seja na parte tributária, em financiamento, há um subsídio do governo. Então, os juros, plano safra. Então, convênio sem. Eu acho que acho que a ideia é realmente, mesmo ainda que tenha vantagem comparativa, o Estado está presente, não dá para dizer que não, né? Então, presente o Estado. Então, por outro lado, precisamos desenvolver aqueles que realmente garantam empregos, né? Elevem o Brasil, o país, num patamar superior de economia, renda, emprego, né? Mas agora, será que interessa o industrial investir com uma taxa de juros acima de 13%? Não. Não interessa. Por que eu vou aplicar em títulos públicos, né? Ganhar um rendimento fixo, ficar em casa tranquilinho assim. Por que eu vou investir em pesquisa científica, tecnologia com taxa? Mas aí é que está. Não existe integração, porque a política fiscal, a política monetária, você tem que ter cambial sintonia. Em total sintonia, cambial, fiscal e monetária. Total sintonia, tem isso. A monetária está completamente distorcida com a taxa de juros nas alturas. Pois é, não tem essa integração. Não estimula o investimento. Não, política industrial, política fiscal, política monetária e cambial, tem que dar a mão às quatro e ter um projeto articulado. Mas você sabe que com essa taxa de juros afeta até as decisões das pessoas, dos indivíduos, né? Principalmente, por exemplo... Detona o consumo. Detona o consumo, exatamente. O prédio fica caro. O prédio fica caro, você vai comprar geladeira? Com a prestação na Casa Bahia, por exemplo. Ainda que não compre a prazo, a pessoa, o indivíduo, eu mesmo fico pensando, será que eu vou despender, né, um certo recurso se eu posso, com algum bem, né, se eu posso esperar um pouco recebendo juros, né? Essa decisão racional dos indivíduos, né? Porque quem tem o recurso... Você encarece o capital de giro,
você vai encarecendo. Você encarece o consumo, você encarece a produção, porque é o seguinte, os fluxos na economia, né, os fluxos eles não são perfeitamente sincronizados. Então você precisa de crédito. Você precisa de crédito capital de giro, você precisa de crédito investimento. Você precisa de crédito. Quando você põe a taxa lá em cima, você está inibindo tudo isso. O consumo, certo? O capital de giro e o investimento. Né? Fica caro financiar capital de giro. E os fluxos não estão sincronizados. Não são perfeitamente. Para gerar investimento, tem que ter capital de giro para tudo isso. Tem que ter capital de giro, você tem que ter um lapso. Né? Endividar, então. É a morte, né? A morte. Agora, se você tem uma política monetária. O Prêmio Nobel de Economia disse isso recentemente, né? Oi? Que os juros do Brasil é disso. Praticamente mata, né? A economia. É de matar a economia. Nós temos aqui um problema que nós temos uma memória inflacionária muito forte. E isso decorre, né, a economia brasileira é extremamente indexada. Embora oficialmente não, mas o raciocínio, não sei se você concorda comigo. A memória inflacionária ela é forte. Dragão na inflação? Exatamente. É preciso ler, certo, os clássicos, inclusive os clássicos da economia brasileira. Inácio Rangel. Eu não vejo ninguém lendo Inácio Rangel na faculdade de economia hoje. Vai entender a inflação brasileira, lê Inácio Rangel. Você tem uma memória inflacionária forte devido à indexação. Nós tivemos uma cultura de indexação muito grande aqui. Entendeu? Então, hoje, como não tem coordenação entre as políticas monetárias, né, a maneira de coibir é pôr o juro nas alturas. Só que isso gera uma série de coisas, né? Então, é preciso ler os clássicos. Só um parênteses aqui. Eu estava dando um curso de economia uma vez na nossa escola fazendária, que é a antiga FAVESP. Eu dei um curso de economia e tinha colegas lá da economia, da GV, da UTA. Eu perguntei se alguém conhecia Michael Kaleski. Polonês. Ninguém tinha lido Kaleski. Falei, gente, ninguém que leu Kaleski. Que isso? Quer dizer, a gente precisa também dar uma turbinada nos clássicos. Os economistas precisam ler mais nos clássicos. A base da estrutura econômica. A base da estrutura econômica. Inclusive os clássicos brasileiros. Perfeito. Ótimas referências bibliográficas. Foi o Rangel, foi Mazzucato. Mazzucato, Celso Furtado. Celso Furtado, pelo amor de Deus, não dê Celso Furtado, é um pecado original. Muito bem. Bom, vamos encaminhando aos finalmente aí. Em termos futuros, vamos olhar para frente, considerando um cenário com reforma, sem reforma também. Como que os senhores enxergam? Pode começar, Juliana. Professor Anjo, eu acho que a reforma tem que colocar um ponto na mesa. Eu acho que não só simplificar, eu acho que simplificar é importante, eu acho que o sistema tributário é confuso, complexo, difuso, é um Frankenstein cheio de remendo, são 27 legislações tributárias, uma não confere com a outra, é uma desorganização, mas isso tem, como falei antes desse programa, tem um viés de deixar isso porque favorece alguns grupos econômicos. Mas a reforma tributária, eu acho que aquilo que um pouco que a FENAFISCO também levanta, tem que mudar um pouco da estrutura de produção e consumo para ser progressiva. A renda, o patrimônio, a remessa de lucros e dividendos. Por exemplo, Anjo, é totalmente injusto um acionista da Petrobras, por exemplo, que recebe de lucros e dividendos 10 milhões de reais e ele vai estar isento de imposto. Aí uma mãe, né, que mora em condições periféricas, a sua filha está no período menstrual, tem que comprar um absorvente para ela, vai pagar 17% de ICMS. É totalmente injusto isso. Então, a estrutura tributária tem que tributar patrimônio, renda, heranças, isso já tem dispositivo constitucional do imposto de grandes fortunas, discutir isso. E aliviar a questão de produtos de consumo, né, de consumo popular, né, que ainda é caro, 7% no litro de leite, no arroz, no feijão, no macarrão. Então, a estrutura tributária ela tem que ser não regressiva ou tem que ser progressiva, porque como está na estrutura brasileira hoje, quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. Então, é importante simplificar,
mas é importante mudar a matriz, ela como os países europeus. A gente tem aquilo que o professor Wilson Cano fala, o professor Tavares, a imitação do estilo de vida europeu, a imitação do estilo de vida norte-americano. Mas nesses países, a tributação sobre patrimônio, herança, é gigantesca, altíssima. Então a gente tem que inverter essa matriz tributária, inclusive também ver mais alíquotas de imposto de renda. Em 64, nós tínhamos 17 alíquotas de imposto de renda. Quanto é que a gente tem hoje? 5, 6? Pouco. Eu acho que tem que mudar, virar do lado avesso e estabelecer tributação sobre movimentação econômica, sobre lucros, sobre dividendos, sobre terras, grandes propriedades, né? E por que também não ver sobre exportações de semi-elaborados? Por que não? Né? Isso vai gerar desencadeamento? Não. Eu acho que tem que mudar, tem que desonerar aqueles que, de acordo com a sua, que ganham menos e onerar aqueles que ganham mais. Um estudo da Oxfam Brasil. 6 pessoas do Brasil têm a renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. É justo isso? Não é justo. Só 6? Só 6. Então, essas 6 pessoas têm que pagar mais do que essas. Imposto. Tanto nos Estados Unidos, por exemplo, as heranças, né? Você pega um Bill Gates, por exemplo, às vezes não compensa. Ele deixar a herança. O Jefferson, que Colega Jefferson Valentim. o Valentim, sabe isso melhor. Mas, às vezes, uma fundação, entendeu? Então, o imposto é muito alto, né? Agora, eu concordo com o Juliano que é o seguinte, nós tínhamos que mudar a matriz, né? No consumo para renda, dos impostos indiretos, para dos impostos diretos, tá certo? Porque é mais justo. E no Brasil, a concentração de renda no Brasil é muito grande. Agora, nos países centrais, a classe média ela é muito grande, né? Ela é relativamente maior do que aqui. Então, quando você tributa mais a renda lá, você consegue ter mais receita, porque lá a renda é menos concentrada. Você tem uma classe média com uma renda maior. Aqui no Brasil você não consegue fazer isso, porque a base, né, da renda da classe média, ela é relativamente, certo? Mas eu concordo, você tem que... Mas aqui a concentração é muito grande também, então você tem que... Tá, hoje, o capital ele é muito fugidinho, né? Às vezes, você tem aquelas argumentos seguintes, se você for tributar o capital, tributar a renda, vai fugir do país. Tá, mas para que existem os acordos internacionais? Né? É para isso. Bom, agora, ficando aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos direcionando a reforma tributária todinha para o consumo, que é um cálculo. Se a gente conseguir fazer uma reforma tributária do consumo, já vai dar um grande passo, porque ele é tão caótico o sistema, com tudo isso, déficit fiscal, sujeição tributária, etc. Ele é tão caótico que se a gente conseguir fazer a reforma do consumo, né, criando um livro no estilo de um IBF, então nós podemos melhorar muito a eficiência da economia brasileira, etc. Agora, com relação à regressividade do IVA, ou do ICMS, ou do IBS, né, uma coisa que está sendo muito discutida nos projetos de reforma tributária é a devolução do imposto à população de baixa renda, para diminuir, então, por exemplo, o absorvente, certo, que a garota da favela comprar, ela vai ter o crédito do imposto devolvido nessa nova configuração, entendeu? Então, chama-se isso de cashback, que é a devolução do imposto às famílias de mais baixa renda, que pode ser pelos cadastros, né, dos programas sociais, né? Eu penso, finalizando a reforma tributária, a questão eu acho que o cashback eu acho mais importante, né, devolução até o limite, como se faz no imposto de renda hoje, devolução, pega as notas fiscais, faz a declaração lá com o contador, né, eu acho que isso é importante, que mata, e outra questão é acabar com a guerra fiscal, e outra questão é a questão de tributação sobre grandes fortunas, patrimônio, tornar mais progressivo, acho que tem as frentes, isso, acho que a devolução para a família de baixa renda é uma frente, a questão de acabar com a guerra fiscal é outra frente, e a questão de tributar grandes propriedades, rendas, patrimônios, herança, tornar o imposto mais progressivo. Acho que essas 3 frentes têm que estar sendo muito bem articuladas. E outra coisa também, é que a gente sempre fala, né? A questão tributária. Hoje, né? Veja bem, se você pega hoje a estrutura da economia brasileira.
a geografia econômica. Antigamente, na faculdade de economia, tinha a matéria de geografia econômica. Não sei se tem hoje ainda, eu acho que não. Eu não lembro, não fiz. No meu tempo tinha geografia econômica. Você pega a geografia econômica hoje. O que como é que a economia se estrutura? Você tem os povos produtivos, que são mais concentrados. A indústria, ela é naturalmente mais concentrada em toda parte do mundo. A indústria ela é concentrada em determinadas regiões. Tem até um livro para regiões miniaturas. Não sei se você lembra sobre isso, passou para a gente ler. O que acontece? Você tem ali a coisa, e você tem, certo? Bônus regionais, tal, que transacionam. Então, quando você pega, por exemplo, os fluxos comerciais do Sul e Sudeste, você vê que em Sul e Sudeste e Mercosul, Perfeito. aquilo ali forma um complexo de transações muito concentrado no polígono que vai de Brasília, passa por Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, passa pelo Sul-Sudeste, e ele fecha em Brasília. Esse polígono aí, né, ele tem uma grande articulação econômica. E quando você pega e começa a estudar esse polígono, as relações comerciais desse polígono com o Nordeste, certo? O Nordeste ele tem outra articulação econômica. Ali, Pernambuco e Salvador, ali tem uma posição muito importante na dinâmica daquele polo. Entendeu? É um polo, ele não é autônomo. Sim. É articulado com. Ele é articulado também, tem uma articulação interna. E nesse polígono, entendeu? E você tem um grande vazio ali, que é o agro, que exporta, né? E você tem ali também Manaus, que é uma exceção, que é a Zona Franca de Manaus, que ela é toda articulada com esse polígono. Ela vende para dentro desse polígono onde as transações vão lá. Quando você pega as administrações tributárias, você olha para as administrações tributárias, elas são muito estranhas. Não adianta nada. Olha a articulação que existe entre Santa Catarina e São Paulo e Minas. Só no âmbito da guerra fiscal já é uma coisa grande, muito grande. Então, as carreiras do fisco e a legislação tributária precisa passar por uma revolução integrativa. E isso fortalece as carreiras do fisco, que é assunto para um outro podcast. Perfeito. Acho que tem muito a ver com a reforma, né? Tem Com a reforma que é necessária. Tem a ver com a economia regional. Quer dizer, todas essas coisas se integram num todo orgânico, que é a visão dos 360 graus que o Gilberto colocou aqui no começo. Perfeito. Bom, então estamos chegando ao fim desse programa. Agradeço muito a participação de você, do Ângelo, do Juliano. Muito obrigado por estar aqui presente. Também agradeço a presença, a audiência de todos os senhores e senhoras do outro lado da tela, tá? E só comentando, finalizando, está disponível a terceira edição do Boletim Fisco Paulista, agora está disponível no site do Sinafresp, em que está detalhado uma boa parte do que conversamos hoje, tá? Então, por favor, sinta-se à vontade a entrar no site do Sinafresp e também está disponível a versão impressa, caso desejem, através do e-mail imprensa@sinafresp.org.br. E esse foi mais um episódio do SinaCast. Novamente agradecemos a sua presença, sua audiência e até uma próxima. Muito obrigado.